Não, você vai trabalhar menos e você vai ganhar muito menos e provavelmente você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o mesmo. Você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o que tava ganhando antes. Então, o presidente que vai pegar o Brasil no que vem, eu tô dando essa dica, porque eu podia só falar coisa fofinha. Vai pegar uma bucha gigante, que é um monte de desgraça que os caras fizeram. Tudo pra ganhar a eleição esse ano. Tenta imaginar, assim, é um escândalo, ele tava rodando bilhões. Então, quando a gente fala assim, ele fez um contrato lá com o Flávio Bolsonaro que ele ia pagar centenas de milhões, isso não era nada. Nada. Era nada, é merreca, sabe? Só com o BRB foram bilhões. Não, na mesma época ele tava pegando. Eu tava conversando ontem com o Felipe aí. Que na mesma época que ele do vazamento das mensagens do Vorcaro falando pra pagar pagar, não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master estava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá na mesma época. Sim, né? da Previdência. Então a gente tá falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, estava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão. Né? Assim, o Felipe Moura Brasil, ele é um cara muito inteligente e ele tem uma memória prodigiosa e ele, por ser inteligente, ele consegue juntar pontos. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Tem indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Flávio Bolsonaro tinha um contrato injustificável de centenas de milhões, quando você junta os pontos, você acha que o Felipe Moura tá assim meio que... Não vai falar, mas acho que a gente tá jogando no ar. Gente, parece que tem algo aí, que se alguém juntar direitinho, meio que todo mundo sai satisfeito ali, né? Só ou não o aposentado do Rio de Janeiro, mas parece que tem. Assim, muitas pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3. João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição, e todo mundo achou que aquilo era só uma medida eleitoreira. Por exemplo, pega uns auxílios que vem do governo, e aí você pega um empréstimo calcionado nesses auxílios. Né? Nem calcionado, você pagava com auxílio. Pô, essa é uma medida populista. Não foi só populista, porque isso turbinava produtos como Crédito Sexta, que era no Banco Master. Isso é uma coisa. Isso aconteceu no governo do pai dele. 2, o presidente do BRB, o Banco de Brasília, era muito próximo do Flávio. Muito, muito próximo. Foi o cara que liberou aquela casa de maneira inexplicável, lá com aquele financiamento pro Flávio. E 3, o governo do Rio de Janeiro, em que o Flávio realmente tem uma gerência, vamos colocar aqui, muito grande sobre as pessoas daquele governo, são muito próximos. Só para entender, ele estava apoiando o Bacelar para suceder o Cláudio Castro no governo do Rio. Bacelar, que é ligado ao Comando Vermelho, não é opinião minha, a Polícia Federal falou. E o Flávio estava apoiando o Cláudio Castro concorrendo ao Senado, tinha indicações no governo do Cláudio Castro, e esse governo do Cláudio Castro comprou bilhões. Assim, é um fato, na minha opinião. O governo do Cláudio Castro comprou, a Previdência do Rio de Janeiro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master, e enfiou nos velhinhos lá da aposentado do Rio. Tô falando que é isso, seria leviano eu falar. Mas não faz sentido, e todo mundo sabe disso, o Vorcaro, assim, de maneira muito clara, estar devendo um favor pro Flávio, a ponto de ter feito um contrato com o NDA, o Non-Disclosure Agreement lá, né, que ninguém pode saber e tal, e pra fazer um filme com 134 milhões. Cara, né, você conhece um pouco do audiovisual. Aquele filme não é um filme só na parte do Vorcaro de 134 milhões. Óbvio que não era pra isso. É óbvio que não era. Era pra quê? E outra coisa, você põe um dinheiro no filme, a título de investimento, você nunca vai recuperar esse dinheiro. 2, foi o quê? Você vai botar a marca Banco Master patrocinar esse filme? Não. Então qual é o... Por quê, né? Isso daí é uma pergunta muito interessante mesmo. Mesmo que fosse uma empresa... Mesmo que o dinheiro fosse do Daniel Vorcaro, que não era, né? Era dinheiro roubado. Sim. Ia ser estranho, né? Mesmo que fosse uma empresa que vende muito cachorro quente mesmo, e o cara é bilionário, e ele escolheu pegar o dinheiro que ele vendeu muito cachorro quente mesmo e entregar pra fazer um filme. Por quê? Não tem nenhum sentido. É óbvio que, assim, vamos pegar. Todo mundo, inclusive os bolsonaristas, de maneira correta, estava falando, pô, você acha correto a mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato de 130 milhões de assessoria jurídica. Todo mundo, de maneira muito correta, falou, obviamente, ele está pagando por outra coisa. Perfeito.
né? Porque não tem nenhum sentido. O valor não bate, não é um valor de mercado, não é nada. Todo mundo sabe, beleza. Por que essa mesma lógica não se aplica ao contrato do Dark Horse? Por que, vamos botar aqui, o Guido Mantega tinha um contrato milionário com o Banco Master de assessoria jurídica, assessoria econômica. Ele era um consultor econômico. Eu não sei se era de 1 milhão por mês, era um valor muito alto. O pessoal no Google, deem um Google aí, vocês vão checar, um valor altíssimo. Obviamente que não era para ter a assessoria do Guido Mantega, que foi um péssimo ministro da Fazenda. Óbvio que era para o Guido Mantega abrir portas no governo Lula. Tanto que abriu. E o Vorcaro teve reuniões com o Lula. Então, poxa, se a gente tá falando que essa lógica funciona com o Lula, se essa lógica funciona com o Xandão, não vai funcionar com o Flávio? Ah, não, com o Flávio foi um filme. Ah, para. Sabe, é tipo, pô... É da raiva, porque se for pegar pros lulistas, e entra eles aí, eles vão falar que com o do Guido Mantega tá ok. Não, pô, o Guido Mantega é um baita cara. Faz sentido você ter um contrato de, sei lá, 1 milhão por mês. Eu não sei o valor. Ou é meio milhão, ou é 1 milhão por mês com o Guido Mantega. Pô, não faz sentido. Tem o do Lewandowski, ministro da Justiça do Lula. Tinha um contrato, acho que de 300 pau por mês. Outro que tinha um contrato, a mulher do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, também tinha um contrato com, assim, uma fortuna com o Banco Master. Ah, entendi. Então, pro petista, o problema é só o Dark Horse. Não, tava o Vorcaro, vamos ser sinceros, ele comprou todo mundo se relacionou, e aí ele tinha um método ali. Ó, o que é? É consultoria? Consultoria pra você. Faz um filme, é isso aí, faz um filme aí. Tá legal, tá fazendo filme. E ele tava na egotrip, que a gente nunca pode esquecer o fator B, que é o fator burrice, e o fator E, que é o fator ego. O Vorcaro, imagina assim, pô, eu tô comprando até ministro do Supremo. Dane-se, aqui não vai acontecer nada. Só toca a máquina. E o próprio Vorcaro tava com plano também de montar um grupo de mídia. Ele queria montar um grupo de mídia concorrente com outros grupos de mídia, porque na egotrip dele, se ele tem um grupo de mídia, ele tem ministro do Supremo, ele tem todos os partidos à mão, ele não vai ter encheção de saco de ninguém. Eu tô até agora, inclusive, tentando entender, como todos nós, na verdade, por que diabos, ou qual que era mesmo o valor, ou por que se pagava o valor pra esposa do Alexandre de Moraes lá, entendeu? Porque pra mim, cara, eu já te falei, isso é uma questão muito, muito séria, a gente não confiar em quem a gente percebe como justiça. Você tá falando do Banco Master. Se prepare pro Eletrolão. É o novo escândalo centibilionário que tem tudo pra ultrapassar o do Banco Master. E já tá rolando, passou semana passada. Rolou um leilão de termoelétrica bizarro com o Joesley, mais uma turma ligada ao Alexandre Silveira, ao ministro do Lula. Negócio muito, muito estranho. Um leilão bizarro que vai aumentar nossa conta de luz ano que vem em coisa de 10% pra todo mundo. Com termoelétricas operando sem precisar. A gente poderia ter usado esse leilão para investir em bateria, para energia renovável. O Brasil tá produzindo muita energia eólica, muita energia solar, só que a gente não tem bateria para acumular isso. Porque tem vou tentar explicar aqui, mas tem picos, né? Se você tem energia solar, meio-dia você tá, né, no pico, tem sol pra caramba. À noite você não pega energia solar. Então, quando você tem o pico, você não usa aquele boost de energia que tem. Você tem que ter aquela energia se perde. Então o que você precisa? De bateria para acumular. E aí à noite que você não pega, você gasta, você joga no sistema aquilo que foi acumulado na bateria. Esse leilão era para ter colocado bateria. O Brasil tem entrado num modelo que a China tá indo, os Estados Unidos não teve. Foi termoelétrica, beneficiando um monte de vagabundo, de ladrão. Vagabundo e ladrão, com um acordo com o governo bizarro, pagando triplo, quádruplo por energia que outros lugares pagam. Qual que é a desculpa pra fazer essa porra? Não tem desculpa. O TCU já leu o que rolou agora, esse leilão, e falou, isso tudo é bizarro. A Fiesp já entrou no STF, a gente mesmo vai entrar com a ação. E não estão falando ainda, porque o susto foi semana passada. E é um escândalo de centenas de bilhões. Ano que vem, a conta de luz vai aumentar em 10% para todo mundo. E ninguém tá falando. Ninguém tá falando. É mesmo? Assim, por quê? É um esquema que envolve os mesmos empresários, rolou agora no governo Lula. Então você tá assim, falando de Master, aguarda que tem mais um. E, assim, como a gente vai fazer o Brasil crescer com energia cara, com o político avisando, ó, você vai trabalhar menos e vai ganhar igual? Não vai. O Brasil tá perdendo a corrida mundial de todas as áreas possíveis. Não, você vai trabalhar menos e você vai ganhar muito menos e provavelmente você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o mesmo. Você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o que tava ganhando antes. Vai ter pressão inflacionária, o agro tá desesperado com esse negócio da 6x1 que é no susto. E ninguém avisou, porque os políticos mentem o tempo todo. Então, o presidente que vai pegar o Brasil no que vem, eu tô dando essa dica, porque eu podia só falar coisa fofinha. Vai pegar uma bucha gigante, que é um monte de desgraça que os caras fizeram. Tudo pra ganhar a eleição esse ano.
Tu acredita que a gente vai ter uma CPI do Banco Master? Tu acredita que a gente vai ter uma CPMI do Banco Master? Não vai ter. Não vai ter. Tu realmente acredita? Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino que ninguém quer que saia muita coisa dali do Daniel Vorcaro. Acho que os únicos interessados nisso talvez sejam os caras da Polícia Federal. Um salve pros caras da Polícia Federal, entendeu? É em quem eu tô, é onde tá a minha esperança, porque eu não acho que o Procurador-Geral da República tem tanto interesse assim, nem ninguém do STF, nem nenhum político, manja. Eu acho que vai precisar de coragem e de saber dançar, porque se fosse pra fazer alguma coisa, tinha CPI. Sim, mas a CPI realmente sim, eu não contaria muito com uma CPI, porque todos os grandes membros dos partidos políticos estão envolvidos no escândalo do Banco Master. Perfeito. E o problema do modelo político do Brasil é que se você é um político do Centrão, o seu eleitor não te cobra. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Quem acabou com a CPI do Banco Master? Foi um acordo envolvendo o Flávio, o presidente do Senado, o Alcolumbre, e o Xandão. Palavras do Flávio. O Flávio disse que foi feito um acordo com o Xandão, que o projeto que garantia... Um acordo foi feito, ia passar a dosimetria enquanto tiravam a CPI do Master. Aí o Xandão não cumpriu depois, aí o Flávio foi reclamar. E quem no final não botou pra votar a CPI foi o Alcolumbre. Então o Alcolumbre o estado do Alcolumbre, o Amapá, ele comprou títulos podres do Banco Master. O Alcolumbre estava nomeando o Otto Lobo na Comissão de Valores Imobiliários, que era um cara que interessava ao Joesley e ao Vorcaro. O Alcolumbre está no caso do Master. Só que o Alcolumbre ele é eleito pelo Amapá. E qual é a característica do eleitor do Alcolumbre? É que ele não liga, porque o Alcolumbre comprou o voto dele. O Alcolumbre comprou uma pessoa que vai comprar o voto dele. É um voto de máquina feito com pessoas de lugares muito pobres que não vão estar, tipo, Alcolumbre, tô de olho. Não estão de olho. A maior parte dos políticos do Centrão tem como característica não receber cobrança do eleitor, porque o eleitor é um eleitor muito pobre. E como o eleitor é muito pobre, aquela pessoa tá precisando de um emprego e ele depende do político para ter um emprego. Então, se ele for reclamar do político, ele vai perder o emprego na prefeitura, ele vai perder um dinheirinho do não sei o quê. Isso eu vi rodando no Nordeste. É muito difícil você imaginar que uma pessoa no Maranhão vai cobrar um político no Maranhão, porque se ela for cobrar um deputado, o deputado é amigo do vereador da cidade. Ele vai ter um vereador na cidade que tem essa pessoa. E aí essa pessoa depende do vereador para qualquer coisa. Todo mundo depende, assim, muito do Estado para sobreviver. Então aquela pessoa é quase um servo, não digo um escravo, mas um servo do político. Então esse político não é cobrado. Então ele pode fazer todos esses acordos corruptos que eles fazem. E essa é a grande verdade do Brasil. Porque eles não são cobrados, eles não vão perder a eleição. O que eles precisam para manter esse cara? Emenda, que com essas emendas ele manda um dinheiro para a base deles, desvia, esse dinheiro faz um caixa 2, e é por isso que existe o orçamento secreto, que hoje, junto com emendas em geral, tá na casa, sei lá, dos 60 bi nesse orçamento agora. São dezenas de bilhões. Serve pra que isso daí, pra operar essa máquina suja, que é uma máquina suja dos políticos. E aí, cara, quem tem mais grana, aí o cara vai da criatividade dele, como ele opera esse dinheiro. Isto é o Brasil. Eu tô falando assim, lembra do... É muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro destinado a uma parada que... E assim, isso aqui é independente de partido. Eu tô falando de dinheiro. É muito dinheiro destinado a uma parada que não é claro. E, pô, se a gente tá falando de um troço no Estado brasileiro, a gente tá falando do meu dinheiro e do teu dinheiro aí também, meu irmão. Yeah, you know we everywhere.